Olá, hoje vamos responder ao pedido de uma inscrita que quer saber como fazer casas de botão na máquina. Eu vou fazer alguns trabalhos mostrando, porque existem muitas maneiras de se fazer casa de botão na máquina. E existem maneiras de se fazer sem ser na máquina também. Máquina de costura, por exemplo, é uma opção, para quem não tenha vontade de fazer ele ou não consiga fazer manualmente. Mas esse vídeo mostra uma maneira de fazer tanto o acabamento fora, não já colocando os pontos na máquina, mas sim um acabamento que vai ser costurado depois. E depois que a casa também estiver costurada. Esse é o que chamam de casa invisível. Ele é um pouquinho complicado para se fazer, não é assim no estalar de dedos, mas também fica muito bom. Eu coloquei 25 agulhas na máquina, que é um acabamento médio. Esse é um tipo de casa para botão grande, para botão, para casaco mesmo. Casaco usa um botão um pouquinho maior que 2 centímetros. Então, eu vou fazer o acabamento em separado para conseguir costurá-lo e mostrar junto com vocês como costura. Teci algumas carreiras, é uma lã 315, regulagem 5.1. Eu coloco um fio de outra cor, que eu vou usar aqui o vermelho, eu arrebento uns pedacinhos dele para eu tecer algumas agulhas. Então, eu tenho 12 agulhas de um lado, porque o acabamento vai ser duplo. 12 agulhas de um lado, 12 do outro. Eu não posso fazer a casinha passando disso. Então, deixa eu contar as 12. Essa aqui é a minha agulha do meio. Então, a minha casinha, ela tem que sair nessa distância aqui. Essa é uma casinha na horizontal. Horizontal, no caso do acabamento. Deixo 2 agulhas antes da agulha do meio e 2 agulhas antes da costura. Essas centrais eu vou tramar com esse fiapo aqui. Tem que ser um fio colorido, um fio de outra cor. Então, foram 2, 4, 6, 8 agulhas, é para um botão grande. Botão pequeno não compensa fazer esse modelo. Ele dá mais trabalho do que outros tipos de casa, então, elege outro modelo. Ou, se você preferir, faz também, não tem? Na minha opinião, eu não faria para uma casa pequena, mas eu dou uma folga para ele, para esses pontos com o fio colorido, e trabalho mais a quantia que eu preciso de uma casa para outra. O fio ficou ali tramado. 4. Trinta e 36 carreiras. A distância de uma casa para outra varia dependendo do que você tenha para fazer. 36 carreiras, no meu modo de entender, para um botão grande, é muito próxima uma da outra. Então, eu vou seguir um pouquinho mais. Tem um nozinho aqui, mas ele vai ficar dentro. .50 carreiras já está um tamanho mais razoável. Faço mais uma marcação. Eram 8. Deixa eu pegar um amarelinho agora. Eram 8 agulhas. Não sei se essa minha cor aqui vai ajudar na costura, mas procura pegar sempre uma cor mais viva. Mais contrastante, digamos.
O fiapo ficou ali. Agora é só tecer. E eu tenho um nó novamente. Eu vou fazer apenas um modelo para 2 casas. E agora nós vamos para a costura. Esse é um acabamento que vai ficar costurado depois que a casa está pronta. Então, pegando uma agulha, de preferência sem ponta, porque nós vamos casear por dentro, imitando o ponto que nós fazemos na costura da meia. Aquela da ponta da meia, a gente faz esse tipo de costura aqui. Eu tenho 2 marcações. Vou fazer com a vermelhinha, porque eu vi que a amarelinha aqui vai me dar muito trabalho. Eu tenho 2 marcações em vermelha. Elas devem coincidir, a mesma quantia de pontos de um lado, a mesma quantia de pontos do outro. A costura nós vamos fazer interna, no lado avesso, porque vai ser uma casa invisível. A casa não é invisível, a costura da casa é invisível. Deixa eu cortar esses fiapos mais rente, para ele não incomodar na hora que eu estiver costurando. Depois que a gente termina a costura invisível, esses fiapos são retirados, certo? Não fica ali no trabalho. Eu dobro o dedo apoiando por baixo. Eu vou costurar primeiro uma lateral, depois a outra. Não começo pelo ponto que está, o primeiro ponto que foi tirado com essa barra limpa, com esse fiapo vermelho. Eu começo um pouquinho antes. Como que eu faço? É a mesma costura do pé da meia. Então, tenho que acompanhar. Começo no ponto anterior. Fios, uma sobra. Peguei o ponto errado ainda. Aqui. Qual fio, qual ponto que eu peguei? O ponto anterior a ele. Olha, esse é o vermelhinho. Eu peguei o anterior. E coloco no de baixo também. Cadê você? Aqui. Pego o primeiro que foi tirado com fio de outra cor e coloco ele lá em cima. Primeiro daqui. Só ele, não a barra limpa. Primeiro daqui. Seguinte. Faço aquele mesmo ponto que nós fizemos na ponta do pé, sem puxar muito e sem deixar muito folgado, porque se deixa folgado ele vai aparecer. Se puxa muito, vai aparecer também. E como a costura é invisível, ela tem que manter a mesma tensão que nós fizemos no restante do acabamento. Eu estou pegando apenas a carreirinha de um lado, não a carreira do outro. Do outro vai ser na próxima vez. Esse é um tipo de costura ideal para casacão, porque o acabamento daí já é em separado. Casacão usa botão maior, mais graúdo. Então, estamos chegando ao último.
E aqui também no final eu não posso ficar nele. Tenho que passar por mais adiante. Poderia ter deixado mais pontos também, para esse acabamento um pouquinho maior, mais pontos aqui para o lado da costura. Mas errando a gente aprende, pelo menos deveria aprender, né? Aqui. Então, uma lateral já está costurada. Olha, não tem mais nem chance de olhar lá o restante. Agora eu preciso costurar esse outro lado para conseguir tirar a minha linha de outra cor aqui, esse vermelho. Então, arremato. O que é esse arremato? Fazer um belo nó? Claro que não. É fazer 2 vezes em cima do mesmo ponto e dar a laçada, tipo forquinha, por dentro do ponto. Essa no final eu deixo ele comprido assim que ele não vai aparecer. Certo? Agora eu corto. Vamos para o outro lado. Eu não gosto da canhota. Então, não gosto de vir de lá para cá. Então, eu vou começar da direita. Novamente, pego o ponto. Deixa eu pegar aqui embaixo, que fica mais fácil. Pego o ponto longe daquele. Pego o ponto longe daquele que foi tirado com barra limpa. Seguro o fiapo. Pego ele, vou para cima. Agora eu estou fazendo a segunda parte, a segunda carreira. O vermelho ficou entre uma carreira e outra. Eu estou fazendo a segunda. A primeira nós fizemos antes, agora vamos fazer a segunda. E eu costurei a minha barra limpa. E o final a mesma coisa, não deixo somente nele, eu passo mais adiante. Agora, sem dúvida nenhuma, eu deveria ter deixado mais pontos para o lado da costura que vai ser fixada no casaco. Tá aí uma coisa que eu tenho que aprender. Esse fio eu deixo para lá. Agora eu tenho aqui um lado costurado, o outro lado costurado. Já consigo tirar o fio vermelho. Tiro o outro lado também.
deveria ter dado também menos tensão. Cuidar quando a gente usa um fio contrastante, na hora de puxar, ele pode deixar esses fiapinhos aqui. E aqui está a nossa casinha. Casinha invisível. Um botão grande. Esse é aquele botão que não passou na casinha anterior, porque ele tinha 2,2. 2 centímetros e 2. Para essa casa, vamos ver. Olhando assim, ele cabe, ele é do tamanho da casa. Vamos tentar passar. Ele está folgado. Então, para esse botão, essa casinha está grande demais. Eu precisaria usar 7 agulhas, por exemplo, para ele. Porque se ele fica folgado, ele cai da casa. Então, essa casinha de 8 botões, de 8 agulhas, é para um botão um pouco menor, ou aliás, um pouco maior que esse. Ok? 2,5 centímetros. E essa é a casinha totalmente fechada. Eu tenho que tirar esses fiapos aqui, antes de... Totalmente fechada. Ela sai da máquina. Nós costuramos caseando pelo avesso, costurando em forma invisível, e aqui ela fica pronta. Eu não preciso casear novamente aqui. Ela foi feita na horizontal, no sentido do trabalho. Aqui é um casaco que vai ser costurado, né? No sentido horizontal a casinha, a outra nós fizemos no sentido vertical. Ok? Então, um botão grande, esse tipo de casa pode ser feito sem problema. Esse seria um botão médio, uma casinha um pouco menor para ele. Sempre lembrando de deixar arrematar, começar a costurar um pouquinho antes, no ponto seguinte ou no anterior ainda a ele, fazer o tramado, porque senão aqui na hora que nós abrimos, tiramos o fio de outra cor, ele fica o furinho. Certo? Ok? E deixar mais pontos também na hora na lateral que vai ser costurada aqui. Certo? Nosso trabalho de casa está feito. Bom trabalho!